Pra você ligado aqui no nosso canal, bem-vindos. Rapaz do céu, Nicolás Maduro desesperou de vez. Presta atenção aqui, ó. Matéria do G1, hein? Navios de Trump levantam suspeita de ação militar contra a Venezuela, diz jornal. Regime Maduro disse preparar para o pior. O governo Trump enviou 8 navios de guerra para a costa da Venezuela sob a justificativa de combater cartéis de drogas latino-americanos, classificados como organizações terroristas por Washington. Os Estados Unidos acusam Maduro de liderar grupo que opera para o tráfico na região. Meus amores, o bicho vai pegar. O envio de 8 navios de guerra pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a costa da Venezuela, como foi revelado por agências de notícias nos últimos dias, levantam a suspeita de uma possível ação militar contra o regime de Nicolás Maduro, segundo o jornal americano Washington Post. Segundo a reportagem, é raro ver tantos recursos, navios militares enviados para apoiar a região do Caribe, que o exército americano chama de Comando Sul, e as embarcações designadas oferecem diversas opções ao governo Trump. Ao mesmo tempo, o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, vagabundo, narcotraficante, isso daqui é por minha conta, tá bem? Considerado o número 2 do chavismo, disse que a Venezuela está se preparando para o pior e deixando tropas e navios de prontidão para enfrentar qualquer ameaça. A justificativa oficial do governo Trump para o envio dos navios de guerra é combater cartéis de droga da América Latina. Gente, os Estados Unidos enviou uma tropa gigante. São 8 navios de guerra. 8 navios de guerra. E, meus queridos, em meio a tudo isso, né, os Estados Unidos da América, ele não tá falando assim, ó, ô Maduro, tô indo aí te pegar, ô Maduro, te prepare para o pior. Não, ele não está fazendo esse tipo de coisa. Não, tô indo aí combater o narcotráfico. Só que, meus queridos, os Estados Unidos ofereceu 50 milhões pela cabeça do Nicolás Maduro. Os Estados Unidos classificou Nicolás Maduro como terrorista. Aí me aparecem uns brasileiros que não sabem nem onde, né? Onde é norte, onde é sul. Tá bem? O que acontece? Eles agora tentam falar de soberania da Venezuela. Petezada defende essa parada de soberania da Venezuela. O governo da Venezuela chamam até Nicolás Maduro de presidente. Governo da Venezuela. Regime. Presidente da Venezuela. Narcoditador. Ditador classificado pelos Estados Unidos narcoterrorista. Então, minha gente, o que acontece? O cerco em torno de Maduro, conforme eu já estava falando para vocês, está se fechando e o Nicolás Maduro acabou de entrar em desespero, tá? Estados Unidos versus Venezuela. Tensão aumenta com chegada de navios de guerra ao Caribe. O governo americano alega que mobilização tem o objetivo de enfrentar ameaças de cartéis. É a reportagem da CNN, que tem tudo a ver com o que nós já estávamos falando. Mas, presta atenção nisso daqui, ó.
Matéria, deixa eu ver de quem? Matéria do Brasil de Fato. Venezuela busca apoio do Brasil contra a ameaça dos Estados Unidos e ligação entre chanceleres tenta destravar comunicado. Presta atenção aqui. Os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira, e da Venezuela, Yan Gil, tiveram uma ligação na tarde da quarta-feira, dia 27. A ideia do governo venezuelano é negociar com Itamaraty um apoio público ao país vizinho em um momento de ameaça dos Estados Unidos com o envio de navios militares para a região. Vai morrer tudo. Essas pragas vão morrer tudo. Nas redes sociais, Ivan Gil disse que a ligação teve como intuito expor ao Brasil os planos agressivos que a Venezuela vem sofrendo e ressaltou a presença de submarinos com propulsão nuclear no sul do Caribe. Estão com medo, né? Segundo o chanceler venezuelano, essa é uma ameaça nunca antes vista na região. Efeito Trump, né? É que se fala, não é assim que a gente fala? É efeito Trump. A presença de um submarino com propulsão nuclear já havia sido denunciado por Caracas nesta semana em uma reunião com o coordenador da Organização das Nações Unidas na Venezuela, Gianluca Rampolla. Agora, a ideia da Venezuela é persuadir que o Brasil manifeste não só solidariedade ao país, como também denuncie a violação do Tratado de Tlatelolco, assinado no México em 1967 e ratificado pelos Estados Unidos. O acordo definia que países da região não desenvolveriam esse tipo de armamento. Os países signatários concordaram em não testar, fabricar ou desenvolver qualquer arma nuclear. Para facilitar o tratado, foi criada a Agência para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina, a OPANAL, com a participação da Agência Internacional de Energia Atômica. O governo brasileiro, no entanto, está reticente em denunciar, neste momento, uma violação de tratado pelos Estados Unidos e entende que esse seria um passo a mais em uma retaliação já conflitosa com Washington depois do tarifaço de Donald Trump. Então não é só Maduro tá com as pernas bamba não, né? Aqui o nosso velhinho barbado também tá com as pernas bamba. Já a Venezuela usou a ligação de forma estratégica para tentar receber o apoio do governo brasileiro, mesmo sem um comunicado oficial do Itamaraty. Concordamos que essas agressões devem cessar imediatamente. Da mesma forma, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, compartilhou comigo a situação que o Brasil enfrenta com medidas tarifárias e guerras aplicadas com fins políticos, uma forma de agressão injustificada, que também não contribui para o espírito de paz e cooperação que defendemos na América Latina e no Caribe, diz o texto compartilhado por Ivan Gil. Militares venezuelanos, ouvidos pela reportagem do Brasil de Fato, no entanto, afirmaram que o submarino estadunidense está vindo para a região em um submarino de propulsão nuclear, ou seja, ele se desloca a partir de energia gerada pela quebra de núcleos atômicos e pode ou não usar armas nucleares. A possibilidade que ele carregue armas nucleares, no entanto, já foi suficientemente para a denúncia venezuelana. O afastamento do Brasil para denunciar a presença de um equipamento com propulsão se dá principalmente porque o país desenvolveu, a partir de 2008, o programa de submarino com com a França, pelo qual também constrói submarinos com propulsão nuclear. A preocupação é que o próprio programa brasileiro
seja atingido por essa denúncia, tendo em vista que não há provas de que o equipamento dos Estados Unidos tenha armas nucleares. Ih, rapaz! Vocês entenderam até aqui? Vou desenhar, tá bem? Os Estados Unidos enviou 8 navios de guerra para o sul do Caribe, ou seja, para a costa da Venezuela, na alegação de combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o narcoterrorismo. Nicolás Maduro já está sentindo a pressão porque ele foi classificado como um narcoterrorista. Então, se os Estados Unidos prenderam Maduro, se os Estados Unidos executaram Maduro, os Estados Unidos estará fazendo não uma operação de guerra, mas uma operação contra o narcotráfico, uma vez que os Estados Unidos acusam o Nicolás Maduro de narcoterrorismo. Entendeu até aqui? Não é uma guerra contra a Venezuela. Os Estados Unidos não vai entrar na Venezuela destruindo prédios públicos, fortalezas, matando militares, civis, nada disso. A não ser que haja, né, um confronto ali direto. Mas o que Trump está fazendo é combatendo o narcoterrorismo. E, meus queridos, a operação de hoje, às vezes eu presto atenção naquilo que você não presta atenção, e talvez até seja por isso, né? O meu papel aqui de narrar, comentar as notícias, e o seu, né? Você vem buscar informações. Eu vou até trazer a câmera para mim, porque essa é uma reflexão minha. Presta atenção. Você se lembra que nós até falamos, né? Está para todo lado aí, que no estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas fez uma mega operação contra o PCC? Fábio, legal, ele tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Só que você entendeu o time? Você pegou o time da coisa? Então tá. Lula não quis classificar PCC, Comando Vermelho, como uma organização terrorista. Não quis. Mas mesmo assim, os Estados Unidos classificou. Tá bem? E o que acontece? Lula não consegue conversar com Donald Trump sobre o nosso problema aqui, o tarifaço. Tarcísio de Freitas aproveita o momento em que o Trump veio para a América Latina combater cartéis de droga, e o PCC, e eu acho que até o Comando Vermelho é considerado pelos Estados Unidos cartéis de drogas na América Latina. Aí o Tarcísio, que está muito afim de conversar com o Trump, de fazer uma ponte e resolver a situação, porque um dos estados mais afetados é o estado de São Paulo, e o homem que... Vamos falar as coisas de adulto para adulto, né? Quer ser o presidente do Brasil a partir de 27? Não quero. Só se o Bolsonaro mandar. Ô Tarcísio, menos. Né? Tu quer ser presidente dessa biboca, tu quer ser mesmo, e acabou. Então o homem que quer ser presidente me faz uma operação, não estou criticando a operação, não, mas ele o time, eu quero que você entenda o time. Ontem eu estava vendo uma matéria, eu ia até trazer aqui no programa, acabei não trazendo, onde Tarcísio, se eu não estou enganado, é o governador da Geórgia. Tarcísio tenta se aproximar do governador da Geórgia para poder defender a questão de acabar com o tarifaço. E nesse mesmo time em que o Trump, vou colocar assim, né? O Trump está na América Latina combatendo o tráfico, combatendo narcoterrorismo e organizações criminosas, o Tarcísio abre fogo contra o PCC. Entendeu o time? Pode até não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas como eu disse, às vezes eu enxergo aquilo que muitos não estão enxergando, é o meu papel.
não é? Então, meus queridos, voltando aqui para Venezuela, olha o time da coisa, tá bem? Olha aqui. Venezuela busca apoio do Brasil contra a ameaça dos Estados Unidos e ligação entre chanceler tenta destravar o comunicado. Aí vamos voltar para cá, tá bem? Desculpa o meu vai e vem. Vamos retornar para cá. Os Estados Unidos, entre essas 8 embarcações, navios de guerra, os Estados Unidos enviou como é o nome? Um submarino nuclear. Aí você pensa, nossa, ele tem proporções nucleares. Aí você pensa, é um submarino carregado de bomba nuclear, né? Pois é. Há uma desconfiança da Venezuela. Só que os Estados Unidos não pode. E aí, eles não sabem se os Estados Unidos está usando energia nuclear para poder tocar o navio, o submarino, entendeu? Como combustível, ou se o navio vem carregado de ogivas nucleares. Porém, eles, da Venezuela, pedem que Lula denuncie, porque os Estados Unidos e Brasil fazem parte de uma organização que não pode desenvolver esse tipo de equipamento. Porém, o Brasil tem, em parceria com a França, um equipamento desse. O Brasil não tem bomba atômica, né? Mas o que dá para entender da matéria é que ele é tocado por energia nuclear, entendeu? Como combustível. E aí o Brasil não quer denunciar os Estados Unidos para não arrumar problema com Washington. E também porque os Estados Unidos têm um equipamento, o Brasil tem um equipamento meio parecido, tá bem? Pelo menos é o que dá para entender da matéria, masticadinha e aqui numa conversa bem simples, né? Para você, não vou te encher aqui de juridiquês, de tantas palavras difíceis, e no final, a gente conversando bem simples, dá pra gente se entender, né? Só que em meio, meus queridos, a essa busca de apoio do Brasil contra a ameaça dos Estados Unidos, surgiu isso daqui, Como o Brasil é o país das coincidências, tá? Isso daqui já é só uma coincidência. Aqui tudo acontece de uma verdadeira coincidência aqui no Brasil. Já falei que aqui é o país das coincidências. Coincidentemente, tá bom? Em meio à tensão entre Venezuela e os Estados Unidos, o Brasil fará treinamento militar próximo à fronteira da Venezuela. Só que o Brasil já se antecipou e explicou aos Estados Unidos, nós estamos indo aí para a fronteira com a Venezuela, estamos mandando uma quantidade gigante de militares, de homens, não sei se vai mulheres também, né? Homens, mulheres, não é para colocar a nossa tropa à disposição da Venezuela não, viu, Estados Unidos? Não manda uma bomba de lá para cá não, viu? Segundo o próprio governo brasileiro, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, essa operação já estava marcada. É uma operação ali de um treinamento, porque vai acontecer a COP30 lá no Pará. É no Pará, né? Belém do Pará, isso, exatamente. Só que aí, mais uma coincidência. Coincidentemente, o evento é no Pará, só que o Brasil preferiu fazer o treinamento na divisa com a Venezuela. Coincidentemente, quando o Trump coloca um armamento gigantesco contra Nicolás Maduro. Então, e o Brasil já alertou, não tem nada a ver com isso não. Só que, meus queridos, em meio a isso daqui, a tudo isso que eu tô te contando, e algumas coisas eu já até comentei no programa, mas relembrando, tá bem? Surgiu a tal da Operação Imeri. Imeri, eu acho que é isso, Imeri é o nome de um monte, uma montanha
na divisa do Brasil-Venezuela, que separam Brasil e Venezuela. A Operação Imery seria o resgate clandestino de Nicolás Maduro na Venezuela. Olha que coisa esquisita. Segundo o Ministério da Defesa, não. Isso não existe. Aí eu até falei aqui na nossa outra live, né? No vídeo anterior eu disse o seguinte. Obviamente que se existisse, não estou dizendo que existe, se existisse esse plano de resgatar Nicolás Maduro e o plano tivesse vazado, conforme disse o site, que o plano vazou pelas Forças Armadas, obviamente que eles iriam negar, afinal de contas, eles não iam fazer o seguinte, não, a imprensa brasileira, o parabéns ao jornalismo, né, conseguiu nos pegar, hein, vocês são bom demais, descobriram o nosso plano de resgatar Nicolás Maduro, é verdade, a gente tinha esse plano, nem vamos ter mais, porque era um plano secreto, mas vazou. Obviamente que o Brasil iria negar isso, não é? Verdade ou mentira, eles iriam negar mesmo, tá? Presta atenção aqui, ó. Reportagem do Portal Metrópole, só reforçando o que eu tô falando aqui para você. O Ministério da Defesa do Brasil negou a existência de um plano para resgatar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diante das ameaças dos Estados Unidos contra o líder venezuelano. A informação foi confirmada ao Metrópolis nesta terça-feira. No domingo, o portal Defesanet divulgou uma reportagem revelando a Operação Imery. O plano, de acordo com o portal, teria como objetivo retirar o líder venezuelano do país em meio à movimentação militar norte-americana na região e envolveria a Marinha Brasileira e a Aeronáutica. Em nota oficial, a pasta informou não haver qualquer plano ou operação em curso ou em elaboração nos termos mencionados. A reportagem em questão disse que a Operação Imery teria sido discutida pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o chanceler da Venezuela, Ivan Gil Pinto, durante a última cúpula da Organização do Tratamento de Cooperação Amazônica. Para saber mais informações... Muito bem, acesse o Portal Metrópolis, no YouTube também, e eles também serão televisão, né? Vão estar aí também na TV, né? O Metrópolis, Oeste também, né? Estão articulando aí para irem para a televisão. Entendeu até aqui? Só para constar que não foi blá 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 essa conversa de resgatar Nicolás Maduro, tá bem? Ela chegou lá, tá? E incomodou muita gente. Você imagina os Estados Unidos agora de olho no Brasil. Sobre esse assunto, presta atenção aqui, ó. Olha essa notícia aqui, é lá do portal Paulo Figueiredo Show, beleza? Marco Rubio está negociando somar mais países para mobilização militar no Caribe. Caribe é aqui, né? América Latina, o sul ali do Caribe, não é isso? Presta atenção. O jornal ABC da Espanha publicou em exclusiva a informação sobre apoio de vários países aos Estados Unidos em sua luta contra cartéis na América do Sul. Sabe quem não tá junto? O Brasil, né? Vocês prestaram atenção no que eu disse sobre o Tarcísio? No mesmo time que os Estados Unidos está vindo com tudo para a América Latina, não sei a intenção de Tarcísio, mas ele faz uma mega operação contra o PCC em São Paulo. Fontes familiarizadas com a ofensiva dos Estados Unidos contra os cartéis do narcotráfico, em meio ao desdobramento ordenado pela administração Trump no Caribe, falaram com o jornal ABC da Espanha e deram detalhes da aliança que o país norte-americano estaria organizando para aumentar a sua força na zona. Segundo o jornal espanhol, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, é a pessoa que estaria buscando novos sócios
para o desdobramento militar no Caribe contra o cartel dos Sóis, que é o cartel de los Sóis, que é o cartel de Nicolás Maduro, uma organização criminosa, a matéria está destacando, vinculada ao Nicolás Maduro. Segundo fontes diplomáticas, o líder da diplomacia encontra-se em conversações tanto com seus aliados na América do Norte, Canadá e México, como também com seus sócios mais próximos na Europa, como a Itália, Reino Unido e França. As fontes confirmaram à ABC da Espanha que o objetivo principal desta aliança é somar esforços para contrabalançar o tráfico de drogas, do qual esses países são prejudicados pela passagem de cocaína para a Europa. Segundo o artigo publicado por este meio, a ABC, um país europeu não estaria dentro das conversações. Trata-se da Espanha, já que, segundo os dados publicados pelo veículo, a relação entre o governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, e Washington, ou seja, os Estados Unidos, tem sido prejudicado por diversas tensões nas últimas semanas. Outras fricções entre ambos os governos teria a ver com o ex-presidente José Luiz Rodríguez Zapatero, que é catalogado como um dos principais assessores do chefe do governo atual com o regime de Nicolás Maduro. O ex-presidente socialista é um dos grandes aliados do Grupo de Lima, que congrega os principais líderes da esquerda da região. O chefe da diplomacia tem reiterado em várias oportunidades que o regime de Nicolás Maduro é uma organização criminosa, ou seja, o Marco Rubio tem afirmado isso. Durante a assinatura de um acordo com o Paraguai, um jornalista perguntou-lhe também sobre informações da imprensa sobre o desdobramento de forças navais estadunidenses no Caribe contra os cartéis de droga. Rubio não negou. A droga é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. São grupos que estão operando com impunidade em águas internacionais, simplesmente exportando veneno para os Estados Unidos, que está matando, que está destruindo comunidades. Por sua vez, Diosdado Cabello rejeitou acusações e assegurou o Diosdado Cabello é da Venezuela, tá bem? Por sua vez, Diosdado Cabello rejeitou as acusações e assegurou que o único cartel de drogas que opera à luz de todo mundo é a DEA, a Administração de Controle de Drogas dos Estados Unidos. Ei, meu Deus do céu. Essa briga, ela nunca acaba, minha gente. Vamos ver se ela vai acabar agora com o Donald Trump, né? Você que já, não sei se você já acompanhou todas aquelas séries de Narcos na Netflix. Tem a própria série, né? Narcos, temos também ali aquela série de Pablo Escobar, também como é o nome do outro lá do México, gente? Tem Rainha do Sul, entre outras, e também ali, eu tô tentando lembrar o nome, me fugiu o nome, lá do México. Enfim, essas séries da América Latina, né, do tráfico de drogas, principalmente da cocaína, pasta base também, são drogas aí que são abastecidas, né, os Estados Unidos, e aumentou e muito, tá bem? E sempre houve essa briga, né, com essa DEA, a DEA sempre combatendo o narcotráfico aqui na América Latina. Meus queridos, a situação tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo. O Marco Rubio tem atualizações aqui para você. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Ficou um pouquinho cortado, isso. O Marco Rubio, ele anunciou visita a 2 países latino-americanos para desmantelar cartéis em meio às tensões com os Estados Unidos. Só voltando ali na matéria anterior, tá bem? Marco Rubio está negociando somar países para mobilização militar no Caribe. O Brasil, não sei se o Brasil uma hora ou outra terá que se manifestar aí.
favor, contra, a favor dos Estados Unidos, vai ficar neutro, como sempre, né? O Brasil vai ficar neutro, né? O neutro de Lula. Mas, aqui nós já tivemos Equador, Paraguai, Argentina, que já declararam apoio, e também ali Tobato e alguma coisa, já me esqueci o nome, tá? Também declararam apoio aí às operações dos Estados Unidos. Quem vai ficar contra os Estados Unidos? Só um maluco como Lula mesmo, né? Somente um maluco como Lula, tá? Outra coisa, gente, que eu vou aproveitar rapidinho aqui para trazer um negócio aqui para você. Eu tava vendo um economista falando. Você sabia que quando se fala de Brasil nos Estados Unidos, Brasil é como se não fosse nada? Você é doido, Fábio? Exatamente, meus queridos. Quando fala América Latina, aí pega México, Venezuela, o Brasil é uma preocupação dos Estados Unidos, ó, bem distante, mas bem distante mesmo. A situação, o Brasil entrou na lista com os Estados Unidos demonstrando preocupação, sobretudo, né, o governo de Donald Trump, agora, com a ida do nosso querido Eduardo Bolsonaro para lá, tá bom? O Brasil, ele é quase que meio que apagado lá nos Estados Unidos. Não estou dizendo que o povo americano não sabe quem é a gente. Não, entenda, meu amor, tá bem? Não é isso. Mas o Brasil é alguém que passa desapercebido, tá bem? Só que agora tem chamado muita atenção, né? Principalmente com tudo que o Eduardo Bolsonaro está denunciando lá. Enfim, é só um comentário para você entender que os Estados Unidos sempre esteve preocupado com a situação da Venezuela, tá bem? Quando se fala de América Latina, esteve sempre preocupado com a Venezuela. Sempre a Venezuela foi um problema e sempre foi citado pelos governos. Tem toda aquela questão de sanções que os Estados Unidos colocou. Os Estados Unidos, mesmo no governo de Biden, não reconheceu a eleição, né, a vitória fajuta, a vitória fraudulenta de Nicolás Maduro. Mas, o que acontece? Voltando aqui à matéria. Então ele está anunciando visita a 2 países latino-americanos para desmantelar cartéis em meio às tensões com Nicolás Maduro. Nesta quarta-feira, foi divulgado que o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajará proximamente com destino ao México e ao Equador. O político iniciará seu percurso na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, e retornará aos Estados Unidos na quinta-feira, dia 4 de setembro. Esse percurso será realizado com o objetivo de impulsionar as prioridades-chave dos Estados Unidos. A notícia veio à luz por meio da conta oficial do X, do porta-voz Tomás Pigotti, que argumentou que serão visitas de vital importância para a política externa dos Estados Unidos da América. Gente, mais uma vez, reforçar aqui, os Estados Unidos não iriam vir com toda essa força, com toda essa pressão para prender mula do tráfico no Mar do Caribe. De jeito nenhum. Não é? Você concorda comigo? Rapaz, os Estados Unidos iam gastar dinheiro, tempo, para ficar prendendo mula de tráfico. Naviozinho, barquinho, pequena embarcação com droga. Tem que ser muito besta para acreditar nisso. Grandes embarcações, ok. Tem que ser muito besta para acreditar nisso. Realmente o Trump não está para brinquedo e ele vem com tudo contra o Nicolás Maduro. O Nicolás já sabe. Surgiu a questão dele se exilar lá na Nicarágua, na Colômbia. A questão também, até do Brasil, já houve um zum aí,
da tal da Operação Imeri, que era o Brasil resgatando o vagabundo do Nicolás Maduro. Rapaz, o Lula acabou de buscar a Nadine, né? Lá na... Não é da Colômbia, né? É do Peru, não é isso? Do Peru? É do Peru, né? A ex-primeira-dama condenada a 15 anos de cadeia. Imagina se trazem Nicolás Maduro para o Brasil. Rapaz, é o problemaço que esses malucos estariam arrumando aqui para o nosso país. Olha só, vereador de Bogotá enviou carta ao Marco Rubio. Marco Rubio está sendo mais presidente do que o próprio Trump, né? Eita. O cara é poderoso mesmo, né? Assim como todos, né? Que por lá estiveram. Quem se lembra do secretário também, do Biden, né? Também era um homem poderoso também. Vereador de Bogotá envia carta a Marco Rubio solicitando investigação de Petro por vínculos com o Cartel de los Soles. Cartel dos Sóis, né? Cartel de los Soles. Ô, gente, eu já falei aqui. Eu não sei se você se lembra, a galera que fica comigo aí sempre nas lives, nos meus vídeos, já me ouviu dizer. Esse daí foi um dos primeiros a se revoltar com a vinda dos Estados Unidos ali para próximo, perto dele. Eu já tenho falado aqui, esse cara é sócio de Nicolás Maduro. Dura carta enviada pelo vereador de Bogotá aos Estados Unidos, pedindo que se investigue o presidente Petro por apoiar estruturas criminosas. Julian Uzcategui, do Centro Democrático, enviou comunicação a Marco Rubio e alegou que o presidente apoia a ditadura venezuelana e nega a existência do Cartel dos Sóis. O vereador de Bogotá, pelo Centro Democrático, deixa eu ver aqui, ele enviou essa carta pedindo que se investigue um suposto favorecimento do governo do presidente Gustavo Petro a estruturas criminosas na Colômbia e ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela. De acordo com as informações em meu poder e com as investigações dos meios de comunicação do país, existem fatos que permitem inferir o suposto favorecimento por parte do presidente Gustavo Petro Urrego, às estruturas criminosas organizadas que têm vínculos com o Cartel dos Sóis, liderado por Nicolás Maduro. Na carta enviada à Casa Branca, Uzcategui adverte que a política de paz total não apenas resultou em impunidade para reconhecidos narcotraficantes, mas também fortaleceu grupos armados ilegais que mantêm vínculos com o denominado Cartéis dos Sóis. Segundo o vereador, a administração Petro estaria legitimando estruturas dedicadas ao narcotráfico sob a figura de negociação e da submissão à justiça. Minha gente, eu já falei isso daqui, né, algumas vezes com vocês, né? Eu já falei isso daqui para você. Olha aqui, minha gente. Estados Unidos promete reação ao regime de Daniel Ortega por morte de opositor. Os Estados Unidos vindo com tudo para a América Latina. E agora ameaça, né? Ou ameaça não, né? Prometem. É o que eu sempre falo. Os Estados Unidos não ameaçam, prometem, avisam. Reação ao regime de Daniel Ortega. Para quem não sabe, ele é o ditador da Nicarágua. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos prometeu, nesta quarta-feira, dia 27, responder ao governo da Nicarágua pela morte do opositor Maurício Alonso, que ficou detido por mais de um mês, sob ordens do Daniel Ortega e de sua mulher, Rosário Murillo, que também é vice-presidente do país. Ô, gente, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Na Nicarágua, a esposa
do Daniel Ortega, ela é vice-presidente. Ela é presidente da Suprema Corte. E ela também é porta-voz do governo. Esse cara, ele é dono, tá? Ele é dono da Nicarágua. Eu não sei por que ele não coloca um trono e vai fazer, não muda, né, para um sistema de reinado. Eu acredito, minha gente, que estão logo, tá? Logo, os Estados Unidos vai mirar o seu canhão também para a Nicarágua. Nós estamos com 8 meses, não é isso? 8 meses. 8 não. Mês 1, né? Mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8. 7 meses do governo Trump. Completou agora, no dia 20. 7 meses do governo Trump. Não é 2 anos, 3 anos. Você imagina, o Trump tá vindo para a América Latina, meu. Está na América Latina. Explodindo contra narcotráfico e vai pegar o Maduro. Escreva o que eu tô te falando. É só você deixar de ser bobo e fazer a simples matemática. Nicolás Maduro foi considerado narcotraficante. Depois, foi considerado terrorista. E aí, meus queridos, os Estados Unidos não têm essa parada de soberania quando é para pegar quando é para pegar terrorista. Eles vão para cima mesmo e pronto, acabou. Imagina se eles tivessem que pedir licença para poder buscar Saddam Hussein e também outros figurões, chefes aí do grupos terroristas, pedir licença para poder bombardear o Irã, para matar, na época do governo de Barack Obama, para matar Osama Bin Laden. Então, quando os Estados Unidos vai combater terroristas, não tem esse negócio de pedir licença para poder entrar em campo explodindo tudo, não, tá? Os Estados Unidos foi lá, bombardeou o Irã. Aconteceu alguma coisa? Fala pra mim. O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui no Brasil, como sempre, né, esses desgraçados de plantão, sabe qual foi? O mesmo papo. Ai, estão atacando a soberania do Irã. O Lula. Eu digo que o Irã tem o direito de enriquecer urânio. Os Estados Unidos foi lá e pipocou tudo. Explodiu tudo lá. Aconteceu alguma coisa? Fala pra mim. Quem é o maluco que vai se levantar contra os Estados Unidos da América? Me fala. Olha, presta atenção no que eu vou falar aqui pra você. Todos os que eu vi, eu não sei se você viu, mas todos os que eu vi falando sobre geopolítica acreditavam que uma possível entrada dos Estados Unidos para ajudar Israel, o grande medo era Israel brigar com qualquer um ali no entorno, o Irã entrar, o Irã entrando, os Estados Unidos entraria na guerra. Aí, meus amores, o que todo historiador, o que todo cara que dá aula de geopolítica não entendeu, é que existe um cara chamado Donald Trump, meu. E o Donald Trump foi uma barreira aqui, ó. Todos falavam a mesma coisa e eu repeti aqui pra vocês. Quando a gente estava falando muito sobre conflito no Oriente Médio, a gente falava até de Terceira Guerra Mundial. Só que o mundo não contava com um Trump, uma barreira aqui, ó, chamada Donald Trump. Se fosse
o Biden, a merda estava feita no mundo inteiro. Tá bem? Uma barreira chamada Donald Trump. Todos os historiadores repetiam a mesma coisa. Os que eu vi, os vídeos que eu ouvi, as coisas que eu li, diziam o seguinte: Israel arruma uma problemática ali com qualquer daqueles países ali que é tudo inimigo de Israel. Aí entra o Irã na jogada. Entrando o Irã, os Estados Unidos entram. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Israel foi lá, entrou em confronto com em confronto com o Hezbollah também, né? Com Hamas. Aí começou a entrar ali Hostis, Hezbollah, no Líbano, né? Aquelas coisas ali, começou ali, pá. Aí pá, aconteceu o que eles falavam. Se o Irã entrar, o Irã entrou. Aí, meus queridos, a gente falou bem assim, abriu a porta dos infernos. Aí sabe o que aconteceu? Vem o Trump, bombardeia o Irã, o bichão, o bambambam. E vocês sabem do que ele falou? Israel e Irã. Cada um de vocês procura o rumo de vocês. Foi bem assim que ele falou. O recado não foi só pro Irã, não. Foi bombardeei e agora vocês têm duas opções. Vamos conversar ou quer mais bomba? Olha a moral do Trump, gente. Chegou lá, acabou com tudo, destruiu tudo, explodiu tudo e ainda pegou e disse, agora vamos falar de paz. E ainda prometeu dar dinheiro pro Irã, vocês lembram? Né? Que havia ali uma possibilidade dos Estados Unidos, né? Não sei se através de comércio, investimento. Eu sei que os Estados Unidos, eu nem sei, eu acho que isso nem foi pra frente, mas tinha um plano, entendeu? Que envolvia dinheiro para poder investir ou comprar do Irã, uma coisa assim. Acabou. A não ser que o Irã esteja planejando um ato terrorista, entendeu? Aí muito secreto, mas aparentemente acabou. Por quê? Qual era o que o mundo temia? Entrou o Irã, entraria China, Rússia, e aí contra os Estados Unidos, aí abria a porta dos infernos para uma terceira guerra mundial. Acabou, meu. Acabou. Todo mundo errou. Pensa no professor assim que dá aula no não sei aonde, palestra, que vai para o Oriente Médio, que volta, que não sei o que vai para Paris, que vai não sei para onde, e grava vídeo no YouTube e faz milhões de views. Errou. Tem um famosão aí, eu não vou citar o nome, porque o cara errou, né? Fica legal, né? Errou. Tem um famosão aí disso. Falava a mesma coisa. Não, porque se o Irã entrar, os Estados Unidos entrando os Estados Unidos, entra a China. E aí começa a terceira guerra mundial, não sei o quê. Aí o pastor falou que era a volta de Jesus Cristo. O outro falou que o mundo acabou. Não. Tem um laranjão aqui no meio, meu irmão. Tá? Eu não estou dizendo que o laranjão atrapalhou os planos de Deus, não é isso. Se né? Não foi o plano de Deus, né? Não foi o fim do mundo ainda. Mas existe, tá bem, uma parede de concreto, uma barreira. Pá! Quando a tensão estava mais forte lá no Oriente Médio, presta atenção aqui, no Oriente Médio, o que foi que o Trump fez? A mesma coisa que ele fez aqui na Venezuela. Enviou os navios. Ele vai, entendeu? Ele vai chegando perto. Ó, vocês param que essa briga de menino aí, que o papai chegou. E aí coloca, entendeu? Vai posicionando ali os brinquedinhos que os Estados Unidos têm. E aí, meus amores, emite alerta. População americana na Venezuela, saia daí. Ele já emitiu, ele já falou. Americanos, não viajem para a Venezuela. Americanos que estão na Venezuela, muito cuidado. Falou a mesma coisa. Americanos, saiam da faixa de Gaza. Lembram? Saiam daí. Os Estados Unidos também fez isso com o Biden, né? Saiam daí.
E parou, acabou. Aí me aparece o Lula dizendo que vai enfrentar os Estados Unidos. Agora aprovou, né, a tal da... Ele vai colocar a lei da reciprocidade. Tá bem? Aqui, ó. Tarifaço de Lula autoriza consultas para aplicar retaliação contra os Estados Unidos. Brasil poderoso, hein? Ninguém quer peitar os Estados Unidos. Aí o Lula quer peitar agora. Só que aí, meus amores, o homem é tão brabo, né? Itamaraty acionou a Câmara de Comércio Exterior para aplicar a lei da reciprocidade contra a tarifa de 50% imposta por Donald Trump ao Brasil. Vocês se lembram a promessa do Trump? É uma guerra perdida. Vocês se lembram a promessa do Trump? Quem se lembra daquela carta? Estamos, né? Eu fico pensando o Trump falando com toda aquela paciência dele, né? Estamos taxando vocês em 50%. Aí na carta estava escrito: se vocês taxarem os Estados Unidos além dos 50%, nós vamos taxar vocês em cima do que vocês nos taxarem. Então, se o Lula usar a lei da reciprocidade, e digamos que a lei da reciprocidade seja 50% também, né? É aquilo que o outro país está taxando, a gente vai taxar igual. Segundo a promessa do Trump, tá? Ele irá taxar em mais 50%, ou seja, 100%. É uma guerra perdida. E o Lula tá aí, ó. Só que olha como essa guerra é perdida, gente. Não conseguimos falar com ninguém, diz Lula, sobre negociação com os Estados Unidos. Presidente Lula critica a falta de diálogo de Trump e afirma que não vai mendigar conversa com o governo norte-americano. Fala com Eduardo Bolsonaro, ô Lula. Semana passada a gente trouxe uma matéria aqui onde o próprio Eduardo dizia o seguinte: nós estamos controlando quem entra aqui. Não é que o Eduardo, o Paulo Figueiredo mandam no Trump, manda na Casa Branca, no governo, não. Só que eles... apareceu o fulano de tal aqui. Quem é? Aí o Eduardo, ou o Paulo, ou juntos, é gente boa, pode atender. Aí alguém disse ao Eduardo o seguinte: cara, eu não sei o que vocês fizeram para conseguir isso, mas vocês estão dominando a narrativa hoje dentro do governo americano. Aí eu estava acompanhando a entrevista de um economista, um cara que atua dentro do mercado, e ele estava dizendo o seguinte: lembra que eu disse para você que o Brasil é como se não existisse dentro dos Estados Unidos? Não é prioridade. O Brasil não é prioridade dentro dos Estados Unidos. Existe, tem os problemas, tem os conflitos com os Estados Unidos, principalmente quando está governado por Lula e o governo lá é outro. Sempre houve esses conflitos. E o Brasil nunca foi prioridade. Hoje, eu até disse para você, né, voltando, dando um passinho atrás aqui, que fala de América Latina, os caras lembram México, Colômbia, pelo tráfico, lembram da Venezuela. Então, na lista de prioridade dos Estados Unidos, o Brasil nunca, o Brasil era lá, tipo, 38º. Agora, meus queridos, na gestão de Trump, os corredores da Casa Branca sabem, no parlamento americano, esse cidadão que eu te disse, ele não deu nenhum posicionamento de esquerda ou direita. Ele disse o seguinte: me encontrou um assessor de um
senador americano, e ele me disse o seguinte. Ele, né? Eu sou do Brasil. Ele falou, rapaz, situação terrível, né? Vocês estão numa ditadura lá, o negócio tá complicado lá, hein? Olha só para vocês verem. A narrativa que os Estados Unidos já tá tendo acesso. Então, o que acontece, meus queridos? Quando eu brinquei aqui, Lula fala com o Eduardo, foi uma brincadeira. Mas o próprio Eduardo falou, Bolsonaro falou. Conversa com o Eduardo. Não ouviram? Ou então vão lá. Não saiu aquela comitiva aqui? Vai lá. Vai lá, Tarcísio. Tenta a sorte, Tarcísio. Tarcísio é esperto, tá, gente? Esperto. Vocês Rapaz, o Kim Paim falou um negócio. Ele falou um negócio e ele deu uma zoada no Tarcísio, né? Ele falou bem assim: vocês nunca confiem num homem que o quadril é menor do que o ombro. Não entendi direito, né? Eu acho que passar o ombro, né, não barra no quadril, né? Diz ele que o Tarcísio é assim, né? O ombro largo e... né? Então, se passar o ombro, vai tudo, né? Não esbarra no quadril, né? Então, não confie num homem cujo ombro é mais largo do que o quadril. Eu acho que ele quis dizer nesse sentido, né? Porque se entrar o ombro, não vai segurar no quadril, vai, passa tudo pra dentro. Olha, o Tarcísio, rapaz, ele já... Eu não gosto de criar esses, sabe, atritos. Tem uns meninos aí que ficam falando o seguinte: quem fala mal do Tarcísio é intergaláctico. Entendeu? Não pode falar mal do Tarcísio não, gente. O cara... Aí, o que acontece? Olha, tem que ter uma jogada muito bem amarrada do Tarcísio e do Bolsonaro, tá bem? E pode ser que, né, que tá dando um pouco ruim, porque muita gente tá enxergando o Tarcísio como uma espécie de traidor, tá? Até o próprio Eduardo tá pé da vida com o Tarcísio. Aí, o Tarcísio foi lá, não foi? O Tarcísio já buscou a frente. Qual a alegação? O maior estado brasileiro, que tem, né, forte ligação com os Estados Unidos, o mais afetado seria o estado de São Paulo. Imagina se cola. Tarcísio vai lá, recebem ele, chegam num acordo, negocia, acabou. Entendeu? O homem está eleito presidente da República. Não é? E o que dizem aí é que aumentou a popularidade do Lula, porque estava apagada a imagem dele, todo mundo está se solidarizando com o Lula e tal e coisa e tal. Presta atenção aqui, ó. Homem que tem dignidade não rasteja, diz Lula sobre ligar para Donald Trump. A declaração ocorre em meio à tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, provocada pelo tarifaço anunciada por Donald Trump. Isso daqui, gente, é uma guerra perdida, tá? É uma guerra perdida. Eu confesso para vocês que eu não sei o que vai acontecer. Nosso país vai entrar num momento de tensão a partir da semana que vem, tá bem? A partir do dia 2. A partir do dia 2, tá? Julgamento do Jair Messias Bolsonaro. O Brasil vai entrar num momento de tensão, tá bem? Eu tô até procurando uma matéria aqui para colocar na tela.
Estava até na programação aqui que eu tô pulando algumas coisas que não vai dar tempo da gente trazer. Mas tá. A partir do dia 2, terça-feira, Jair Messias Bolsonaro e outros começam a ser julgados na Suprema Corte Brasileira. Alexandre de Moraes proibiu qualquer tipo de manifestação. Estão fazendo uma barreira gigante. Estão falando que até Alexandre determinou snipers. A situação vai ficar tensa no país a partir da semana que vem. Eu até penso, tá? Que o lugar certo da manifestação é São Paulo. Entende? Eu não sei o que vai acontecer no Brasil a partir do dia 2. Eu sei que dia 7 tem manifestação. Eu não sei se a partir da semana que vem começa-se um movimento, nem que for pequeno, buzinaço, movimentos de manifestações pró-Bolsonaro. Mas o Brasil entrará num momento tenso. E tem a ver com o que a gente estava falando. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas só para fazer a conexão aqui. Eu não sei onde vai parar, gente, essas coisas. O próprio Trump, na carta, disse o seguinte: exijo, né, que cesse imediatamente esse julgamento de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. Eu sei que eles não iam pegar iriam pegar a carta e ler e falar: nossa, o Trump pediu, vamos fazer. Não. A estratégia é a mesma. Alexandre de Moraes dobrar a aposta, Lula ficar falando pelos cotovelos. É isso, pode acontecer o que for, o que acontecer. Alexandre de Moraes dobra a aposta, Lula fica falando pelos cotovelos. O que a gente sabe é isso daqui, ó. Bomba. Estados Unidos acompanhará julgamento de Bolsonaro, devendo aplicar a lei Magnitsky em tempo real contra ministros do STF. Trump não está para brincadeira. Direita conservadora é a dona do post aí, mas quem saiu com essa conversa foi a Globo News, tá? Como é que é isso, Fábio? Quem deve ler primeiro, né, é o Paulo Gonet. Pá, vem Magnitsky nele. O Dino vai votar. Pá, Magnitsky no Dino e família. Paulo Gonet e família, Dino e família. Cristiano Zanin, pá. Carmen Lúcia, pô. Vocês já pararam para pensar que o Bolsonaro, no meio da semana que vem, pode estar condenado a 40 anos de cadeia? Você que está me acompanhando aqui, quem está aqui comigo, comenta 103. 103. E responde sim ou não. Vocês já pararam para pensar que na semana que vem, no meio da semana que vem, Bolsonaro já pode estar sentenciado a 40 anos de cadeia? Qual o destino de Bolsonaro? Alexandre de Moraes defende que o destino de Bolsonaro seja a Papuda. Uns defendem que seja a sede da Polícia Federal. Fábio, mas ele não é capitão do Exército. Teria que ficar nas instalações do Exército Brasileiro. Moraes não quer isso para evitar manifestações. Meus queridos, a Papuda em algum momento vai ter que dar pra galera acampar. Seja 1.000 metros de distância, seja bem em cima, próximo,
Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui nas imediações da Papuda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque esse negócio... Não. Se tiver que... rapaz, só se o povo for muito... Entendeu? Só se o Alexandre de Moraes proibir também. Porque olha aqui, ó. Presídio da Papuda. Tá? Olha aí. Rapaz, em algum lugar desse aqui dá pra galera fazer manifestações, olha aí. Não é tão distante aqui, né, dessa rodovia, dessa estrada. Olha aí. Em algum lugar aqui, tá? Ó, tem um terreno muito grande aqui. Tem outro terreno aqui na frente, ó. Tá vendo? Tem aqui. Tem a própria rua, né, aqui à frente. Em algum lugar aqui. Só não vai, gente, se não quiserem. Presta atenção. Só não vai se não quiserem. Tem até uma estradinha morta aqui, ó, que dá até pra galera ficar por aqui e fazer. Olha aqui, ó, que terrenão aberto aqui, não sei se está assim ainda, tá? Só não vão se o Alexandre de Moraes proibir lá também, tá? Ou se... Porque, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando o Lula foi preso, o pessoal acamparam lá na frente. O pessoal acampou lá na sede da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Tá? Com certeza, penso eu que vão fazer a mesma coisa. Tem hora que já me dá até dúvida. O Bolsonaro ficou internado, mó tempão, ok, até aqui. Simplesmente uma meia dúzia, às vezes uma dúzia de pessoas iam pra lá. Brasil inteiro sabendo que Bolsonaro estava preso, Brasil inteiro sabendo que tinha gente na frente do hospital. Ai, Fábio, a frente do hospital não é um lugar para encher de gente, não é lugar... Rapaz, vai. Depois vê se a segurança vai tirar, se a justiça vai tirar. Uma coisa eu sei, ninguém vai chegar descendo a madeira em ninguém e nem vai chegar prendendo todo mundo. Eu sei que não vai. Problema? Sabe qual é o problema? Tá todo mundo tocando a sua vida, né? O trabalhador tá trabalhando, o aposentado tá pagando, gastando tudo com remédio, tá comendo, ruim ou mal, tá comendo. Esse é o problema. Mais uma vez eu pergunto, cadê aqueles? Fala, se prender o Bolsonaro, não prenda o Bolsonaro. Não entenderam o que o Alexandre fez. Foi prendendo o Bolsonaro aos pouquinhos, né? O último passo antes do julgamento só tá faltando eles colocarem homens ou mulheres dentro da casa do Bolsonaro. Talvez há um exagero quando a polícia diz dentro, talvez seja do portão para dentro, né? Da mesma maneira que fica lá os seguranças do Bolsonaro. Acredito eu que não seria dentro do quarto do Bolsonaro, dentro da sala do Bolsonaro, né? Mas a coisa é tão ridícula que às vezes até esses exageros, na hora da gente comentar aqui, vale a pena, né? Pô, só falta o Bolsonaro entrar no banheiro e ficar um homem na porta do banheiro. Eu não acredito que seria a esse ponto. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar, não. Continue orando pelo nosso Brasil, orando pelas autoridades, orando pelo Bolsonaro, acima de tudo. E como eu disse, né, voltando ali, né, um pouco atrás aí sobre Donald Trump, a gente não consegue entender o que é que vai acontecer, tá? Eu confesso para vocês que eu não consigo
entender, beleza? Qual será o caminho de agora para frente sobre essa situação. Para você que está ligado aqui comigo, se inscreva, ative as notificações e comente 110. Quem comentar 110, eu vou responder o seu comentário. Tá bem? Comenta 110 agora. Eu vou responder o seu comentário. Se inscreva, ative as notificações, colabore com o nosso programa Pix qualquer valor. Ficou aqui na tela o tempo todo. Se você não viu, né, ou se você não foi tocado, eu não posso fazer nada, né? O que eu posso fazer é continuar pedindo para que esse canal continue avançando aqui nos nossos projetos. 11 952 75 3898. Se inscreva, ative as notificações no Abordo Notícias, onde você estiver.